Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 8 de agosto de 2010, domingo. O verbete é o 1654, 4 páginas, 44 logias e 11 máximos. O tema é paratécnica, a especialidade extrafisicologia. Definição. A paratécnica é o processamento próprio da paraciência, paratecnologia, ou especialidade da conscienciologia, aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas dos fenômenos de realidade parapsíquicas ou multidimensionais da consciência. A busca pessoal da ampliação da cognição com vistas à interassistencialidade evolutiva. A aplicação dos recursos e procedimentos parapsíquicos. O arco voltaico crânio-chacral. A mega euforização. Na argumentologia tem o tópico aqui sobre a taxologia, e tem 35 categorias de temas, no caso, paratécnicas evolutivas designadas de modo específico como extrafísica na seção exemplologia dos verbetes da enciclopédia da conscienciologia, além de dezenas de outras qualificadas, sob as epígrafes de multidimensionais, interdimensionais, intermissivas, parapsíquicas, paraperceptivas, projeciológicas, paraprocedentes, pluriexistenciais e parasociais. Vocês veem que aqui tem 9 itens, mais ou menos, sobre as aproximações simples do processo parapsíquico. Agora, nessas 35, nós estamos falando aqui em autopensanização cosmovisiológica, que é onde entra o processo de parapsiquismo mais avançado. Sobre a mega euforização, que a gente já falou lá atrás, e sobre a policonscienciologia. A remissiologia tem 15 itens e nós chamamos atenção. Abordagem extrafísica, autoparapercepciologia ideal, autopesquisologia, inteligência técnica e técnica da exaustividade. Agora, a frase enfática. As paratécnicas, no âmbito das práticas da conscienciologia, começam a ser aplicadas pela Consim por meio da interassistência diária da TENEPS, junto com o amparador extrafísico. Você já aplica algum tipo de paratécnica como rotina? Qual? Agora, perguntas. Como funciona e como pode ser otimizado no nosso dia a dia o sinergismo intelectualidade formal, intelectualidade parapsíquica? E como fica o autodidatismo nesse binômio? O mais importante aqui, sem dúvida, é o autodidatismo, porque a ciência convencional, a academia, a universidade, a educação formal das pessoas, as pessoas não estudam o processo da parte da intelectualidade parapsíquica. Isso só pode ser feito mesmo através do autodidatismo, ou se não, através da universidade aberta, que é o nosso caso aqui da Cognópolis. Então, com isso, a pessoa pode caminhar mais rápido. Agora, o que é que se passa? Qual a diferença? A intelectualidade formal, ela fica muito adstrita ao processo do cérebro. A intelectualidade parapsíquica, ela vai suscitar pesquisas, elaborações de pensamento e conclusões que vão mexer com o paracérebro. Então, em vez de trabalhar apenas com o soma, a pessoa vai trabalhar com o holossoma. E em vez de trabalhar com o processo apenas da eletronótica, do elétron, a pessoa, o pesquisador ou a pesquisadora, eles vão trabalhar dentro de um processo mais amplo de discernimento da cosmovisão. Então, isso é que é o autodidatismo da história. É aí que vem a diferença na sinergismologia, na página 6. Aí. Agora, outra. Poderia nos explicar o segundo item, os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da parapercepciologia? Isso aqui se dá através da interassistencialidade
usando o parapsiquismo. Quer dizer, você vai usar a assim, a desassim, o estado vibracional, o processo do arco voltaico crânio-chacral, a mega-euforização, o processo da assistência, enfim, o problema da informação mais evoluída da TARES. Isso, então, com isso, você vai recuperar os cons magnos. Um dos procedimentos mais importantes, no caso aí, possivelmente seja o maior, é a TENEPS, porque isso exige da pessoa esse trabalho diário, consecutivo, e com isso dá uma ampliação, com profundidade das abordagens parapsíquicas da pessoa. E ela, então, pega os cons magnos. Os cons magnos, por exemplo, é você descobrir que você é um ectoplasta, ou que a sua senhora, por exemplo, ela tem um macrosoma. Isso é muito importante, as consequências que derivam daí, o que é que vem depois disso. Então é muito importante ciscar dentro dos processos das análises, pesquisas e investigações do processo parapsíquico com lógica. Agora, não podemos esquecer, em matéria de paratécnica, uma das coisas que a gente precisa mais o tempo todo, devido à sutileza dos fatos, é a autocrítica. A pessoa precisa ter muita autocrítica para sair bem com os processos parapsíquicos. Agora, outro. O que você acha de fazer arco voltaico em todo mundo, em pleno ambiente de trabalho, e estando no terceiro dia da TENEPS? É uma loucura. Professor, não quero expor o meu duplista. Meu duplista está no terceiro dia de TENEPS. Ele faz arco voltaico nos amigos baratrosféricos. Não, está aqui falando, amigos baratrosféricos, em pleno plantão da delegacia. Ele é policial. Eu reclamei, disse que deveríamos ser mais seletos para tal procedimento. Está perfeita a opinião dela. Ele retrucou e disse que fazer TENEPS mexe mais que arco voltaico. E não está assediado. Seu único problema é o toque. É o transtorno obsessivo compulsivo e a doença da dúvida. Porém, ele tem momentos de impaciência grande, com pequenos barulhos, e precisa fazer rituais para se livrar do toque. Olha, o ideal seria que, no caso dele, ele está muito jejum, ele está engatinhando para mexer assim. Agora, ele deve ser uma pessoa forte, é precisar de saber se ele tem macrosoma. Agora, ó, só para chatear, eu vou te dar uma dica para você falar com o seu maridinho. Você vai falar para ele o seguinte: meu bem, você talvez tenha macrosoma para ter tanta disposição. Agora, se você tem macrosoma, você está agindo totalmente errado. Você está precipitado, impulsivo e ansioso. Se você falar isso, ele vai entender. Agora, veja, preciso estudar o macrosoma. Agora, ó, qualquer coisa, você manda ele falar comigo aqui em Foz. Eu vou dar uma geral para ele, porque ele aí deve ser bom. Ele deve ter alguma coisa. Parapsicamente, ele deve ter. Porque com 3 dias de TENEPS, ele tem essa disposição, mas eu teria que fazer uma semiologia dele, da vida de policial dele, onde ele está. O que já aconteceu com ele? Uma da Law and Order. Está entendendo? Vou dar uma geral nele, a ver. Vocês já viram que todo astro e atriz lá do Law and Order já teve algum problema pessoal com processo de crime, qualquer coisa, né? Vocês já viram que ele já seguiu lá, já sabe disso. Não escapa ninguém. Agora, todos esses outros, aquele CSI é a mesma coisa. A Penélope, sabe, Garcia, ela também já entrou no... Tudo eles colocam o intérprete no meio. De modo que eu quero saber, ele, na condição de intérprete, o que tem, né? Então, seria bom a gente conversar assim com calminha. Eu tenho que lembrar para vocês daquele meu amigo que faz projeção, que é policial, fora de série. O tal que tem uma cicatriz no rosto. Ele é um cara marcado, só de olhar para ele, porque não tem jeito de consertar a cicatriz enorme que ele tem no rosto, mas ele é fora de série.
E esse já esteve aqui comigo várias vezes, porque ele fazia muita viagem, de vez em quando ele via, onde eu estava ele aparecia. Sabe? Outra aqui. Utilizei a cannabis. Cannabis, vocês sabem, na minha terra é maconha, marihuana e outros nomes por aí, mas é a maconha mesmo. Utilizei a cannabis durante um bom tempo. Fiz grande proveito e expansão da minha consciência com ela. A vovozinha, não acredito. Não, aqui, ó, eu sou do princípio da descrença. Nunca vi ninguém que tenha fumado maconha, pouco ou muito, que tenha avançado com o processo da maconha. Conversa fiada. Porém, vejo que é um movimento necessário se livrar do hábito de fumá-la. Já descontou. Aquilo que ele declarou, ele já revoltou. Mas sinto-me preso ao vício. Quer dizer, você tem a síndrome da abstinência. Já estou tentando faz tempo, mas sempre me pego criando desculpas internas para fumar de novo. Para fazer yoga, para meditar, para andar na floresta. Andar na floresta é típico. Preciso muito parar com ela para me tornar mais consciente. Muito bem, você está certo. Tenho medo de perder essa visão ampla e profunda que ela me dá. Não dá nada, que isso? É só totalmente o contrário. Vocês estão vendo? A maconha faz isso. A pessoa fica totalmente incoerente, contraditória. Não é paradoxal, não. É contraditório e incoerente. Ele está totalmente coerente. Se ele tivesse uma visão ampla e profunda, não entraria na síndrome da abstinência. Ele não sofreria com isso, ele não teria problema. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Se ele tivesse uma visão ampla e profunda, ele não teria problema. Então aqui ele está te dizendo, tem duas vezes que ele diz aqui. É isso aqui e aquele negócio também. Mas sinto-me preso, né? Porém vejo que é um movimento necessário se livrar do hábito de fumá-la. Quer dizer, gostaria de saber como posso me libertar sem cair na autossabotagem e repetir o erro. Olha, só tem uma saída para você, que é aquela que eu recomendo para todo mundo. Vai para um spa e fica lá. E olha, e você fala com eles. Se você quiser começar a ficar doidinho para fumar, que eles se colocam numa camisa de força ou te prenda numa cama. Mas você passar uma temporada fazendo a nossa técnica da reflexão de 5 dias. Não é 5 horas, aí uns 5 dias, para ver o que faz preso na cama. Isso é que é o ideal. Eu acho, se você passar uma temporada num local desse, você deixa o processo da maconha. Agora, ó, isso é para o resto da vida, tá? Nunca mais deve colocar nada na boca. Se for possível, nem café. Olha bem, água, sabe? Por incrível que pareça, você sabia que seu corpo tem 85% de água? Uns chamam que é 65%, outros chamam que é 80%, né? É muita água. Então, tome água, que você está ajudando, de qualquer maneira. Aqui outro. De que maneira se comporta o tempo para uma consciência dissomada? Talvez a pergunta precise ser feita ao contrário. De que maneira uma consciência dissomada sente o tempo? Olha, o tempo é um processo intraconsciencial, antes de mais nada. Agora, a consciência ela é super rápida. O processo da paracronêmica, a paracronologia, é diferente para a consciência, porque ela trabalha a partir do psicossoma. E nós trabalhamos a partir do soma. O tempo funciona demais na gente devido ao processo das células, problema pulmonar, o processo cardíaco, o processo da fome, e metabolismo do corpo. Isso aí influi demais na gente. É tanto que aqui uma boa parte de você, se deixar aí 3 dias sem você dormir, você fica doido. Então é um processo de tempo, dentro do metabolismo. Negócio muito sério. Uma pessoa também passando sem tomar líquido, durante alguns dias ela pode minutar. Quando não morre, né? Porque tem uns que morrem. Agora aqui outro. Apesar de estar tentando melhorar, sou uma pessoa introvertida, tímida e com dificuldade de raciocinar rapidamente. Porém, quando eu faço projeções e interajo com outras consciências, eu sou espontâneo, confiante, com um raciocínio muito rápido. O senhor saberia me dizer as possíveis causas desses trafares
desaparecerem na projeção, o que faço para tornar o meu comportamento intrafísico parecido com o projetado? A primeira coisa é o seguinte: preciso saber se você está fazendo projeção mesmo. Esse aí pode ser apenas um processo de onirismo, de imaginação, de fantasia. Na fantasia, a pessoa tem liberdade absoluta e total. Ela é um Deus, ela cria o cosmos. Então, isso aí eu preciso ter cuidado. No normal, isso não acontece. A pessoa, pelo contrário, ela às vezes é muito lúcida aqui e ela não tem lucidez lá. Esse contrário que ele está querendo aqui, isso é exceção das boas que eu não admito. Eu sou você sabe, do princípio da descrença. Então, ele precisa de ver com calma. E projeções é essa que ele tem. Está mal feito. Por quê? Aí tem uma série de considerações que eu posso falar que não estou de acordo com isso. Por quê? Primeira coisa é o seguinte: se uma pessoa ela tem muita lucidez extrafísica, ela vem para cá com uma lucidez enorme. Isso não cai, pelo contrário. Pois da Euforim, da Primener, da Cipriene, essa pessoa ainda não estudou isso. Você precisa estudar mais o processo de energia, principalmente Euforim, Cipriene, Primener, a mega euforização, estado vibracional, arco voltaico, crânio chacral. Tudo isso é dentro do processo da energossomatologia. Outra aqui. Eu estava vendo o filme A Espera de um Milagre com Tom Hanks e uma questão me veio à mente. Quando usar absorção de energia para cuidar de uma pessoa doente? Sempre faço uso da esterilização para profilaxia e deixo a cargo dos amparadores o trabalho mais específico. Mas já vi pessoas absorverem energia de alguma área doente da pessoa. Isso também está correto? Está, desde que ela saiba fazer a desassim. Absorver é uma coisa, agora a coisa mais importante é fazer a desassimilação. Se a pessoa não sabe, ela não pode fazer isso. Você tem que lembrar aquele caso que eu sempre falo aí. Eu vi alguns casos desses, mas o que eu falo mais é esse do Rio, porque é um colega meu de medicina que eu acompanhei o caso dele. Ele começou a tratar de uma criança que estava com processo de câncer na perna. Agora, o que se passa? A criança era sedutora demais. O médico começou a sofrer com aquilo. Não tirava a imagem da criança da cabeça. Com o tempo, ele melhorou a criança com o tratamento dele, mas ele absorveu o câncer da perna. Foi um custo depois para tirar o câncer da perna dele. O melhor da história, ele absorveu tudo. Passou para a mesma perna, no mesmo lugar, tudo igualzinho. Outra coisa, a criança era pequenininha, ele já tinha mais de 30 anos. Eu vi isso, estou dizendo para vocês. Por isso que eu falo, diz assim, é uma coisa seríssima. Não é assim que é seríssima, não. Isso qualquer um faz assimilação. Agora, diz assim, é muito sério. De modo que eu sempre lembro isso para mostrar que a gente não pode estar assimilando qualquer coisa que tem. Outra coisa. Lembre-se daquele caso que eu já contei. O problema tinha uma pessoa na família que estava acamada. E eu tinha que ir para a Europa. E tinha que fazer até uma viagem sozinho, um negócio sério. Então, o que se passa? Antes de ir, a pessoa começou a chorar, deitada na cama. Então, o que eu fiz? Arregacei as mangas e comecei a jogar energia na pessoa. Ela já estava na cama já há vários dias. Então, trabalhei naquilo lá, talvez uns 40, 50 minutos com energia. E saí, fui arrumar minhas coisas, para arrumar a mala para ir para o aeroporto. Na hora que eu estou saindo com ela, a pessoa tinha levantado da cama, já tinha feito a produção, a coisa toda. Não, estou bem, não tem mais nada. Agora, fui embora. Quando eu chego na Europa, eu estava com resfriado. Está entendendo? E foi o início do processo dela, que começou tudo com resfriado. Agora, eu fiquei com resfriado, mas acabei com aquilo em 3 dias também, né? Isso já na Europa, sozinho, etc., no hotel, aquela coisa toda. Mas tudo por causa da assimilação, que eu não tive tempo de trabalhar muito, porque o negócio estava tudo... Eu já ia para o aeroporto a hora que eu tive que fazer aquilo. Agora, a pessoa melhorou.
Agora, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: quando eu cheguei lá, algumas horas depois que eu estava em Lisboa, foi a primeira parada minha, eu telefonei para o Rio. Vem cá, como é que está? Não, estou muito bem, já saí, já fui fazer compra, não sei o que é, que não tem tempo. A pessoa me deu. E eu entrei, né, nessa. Então, isso aí é para você ter cuidado. Tem várias coisas assim, tem que saber fazer a assimilação. Agora aqui, Interaciologia, página 7, segunda linha. Interação, tecnologia convencional e paratecnologia inortodoxa. Poderia aprofundar um pouco mais? A tecnologia convencional, ela diz respeito mais, como nós já falamos aqui de outra resposta, ao processo material, ao corpo humano, aos processos da ciência mesmo convencional aí. E a inortodoxa é justamente essa nossa. Então, por exemplo, você estudar aí tudo isso que eu falei aqui agora há pouco sobre energia. Vamos supor, EV é o que é o estado vibracional, arco voltaico crânio-chacral, o processo da euforia, que é a euforia intrafísica, a primener, que é a primavera energética, quando a pessoa sente essa euforia e aquilo permanece uma temporada. O processo do Cipriani, que é o ciclo de primaveras energética da pessoa. A mega euforização, o problema dela ver se ela é ectoplasta, o processo, por exemplo, de examinar o problema do macrosoma. E eu não vou falar das coisas mais sutis e complicadinhas, tipo dragona e outras coisas mais. Isso aí. Mas começa por aí, se a pessoa chegar até aí e entender a TENEPS, por exemplo, alguma coisa, já vai valer. Já está bem, né? Está bem adiantadinha. Então, isso é que é a paratecnologia inortodoxa, quer dizer, fora do convencional, fora do vulgar que está por aí. Agora, aqui outra. Em Crescendologia, página 7, quinta linha. O crescendo evolutivo pela acumulação dos achados paratécnicos. Poderia dar exemplo? Sim. Por exemplo, a pessoa vai desenvolvendo o processo de energia, começa a ajudar os outros, faz a interassistencialidade, ela começa a descobrir essas coisas que ela tem. E tudo são conquistas de alto nível e que pode trazer muita abertura consciencial para a vida dela. Ampliar, enriquecer a programação existencial e uma série de condições. Outra aqui. Faz tratamento de depressão a longa data e até hoje aparecem picos de melhoria. Minha dúvida é porque frequentemente sinto muito medo sem saber explicar ou identificar o motivo e nos dias de hoje está havendo repercussão somática atacando as pernas e as costas. O que poderia ser isso e como controlar essa situação? Isso é autoassédio seu que permite o heteroassédio de consciência. Seu caso tem assédio. Você tem que dar um jeito nisso. Tudo isso que eu falei aqui, serve para você. Isso que eu acabei de falar 2 vezes sobre energia, serve para você. Começa com o estado vibracional. Vamos trabalhar com isso aí para você melhorar mais depressa. Eu quero dizer para vocês que hoje é dia dos pais. Não é isso? Oficialmente. De modo que eu quero dar meus parabéns para todos os pais que estão aí, etc. tal, para, pelo menos, fazer média com o povo. Né? Nós não estamos vendendo nada comercial. Eu acho que eu posso falar do Dia dos Pais aqui. Eu não estou vendendo nada. Agora aqui, Semana da Saúde, dia 15 a 27 de outubro desse ano. Vai ter aí em Évora Monte, em Portugal, a Semana da Saúde. O local é o campus da IAC, em Évora Monte, dia 15 a 27 de outubro. Os eventos vão ter curso de campo, imersão progessoterápica, atendimentos consciência-terápicos, 6ª Jornada de Saúde da Consciência, celebração do aniversário de 10 anos da IAC, 2º Prêmio Global IAC para contribuição científica em Conscienciologia, curso de campo, praxe multidimensional. Tem descontos até o dia 15, agora desse mês. Quem quiser, pode falar aí, que a turma está aí para ver esse processo da Semana de Saúde.
Gente, isso aqui é IAC com a OIC, em Portugal. É muito sério o trabalho lá. Eu lembro das primeiras vezes que a OIC esteve lá, e eu estava lá, e examinei as coisas para eles no local que eu estava assistindo. Eu assisti muita gente, faz muitos anos. Sim. Uma questão aqui na taxologia. Sim. O item 29, o senhor está colocando como uma paratécnica evolutiva. Então, você podia falar um pouco... é o poder. Poder. O senhor pode falar um pouco? Porque eu estou escrevendo sobre poder. Não, poder. Para apresentar no Estado Mundial. Escuta só. Como paratécnica? Você já pensou o meu poder pessoal? Não. Pensa. O senhor fala. Eu mexo com o Estado Nacional qualquer hora que eu quero. Eu sou capaz de colocar Exu, assediador, mega assediador, capeta, Satanás, diabinho, diabão, diábolo, tudo no seu lugar, aí, ó, com calma. E ó, eu falo isso até publicamente. Você já viu alguém fazer isso? Isso é poder parapsíquico. Mas olha, vocês acham que eu abuso desse meu poder? Eu não abuso. Eu abençoo. Se eu vejo, por exemplo, um Exu, um mega assediador, eu pergunto a ele, você quer que te ajude ou não? É que a minha ajuda, geralmente, eles não gostam. Eu sou do outro partido, sou do lado de lá. Então, é um problema. Então, geralmente, eles não querem. Mas, veja, isso tudo é o poder parapsíquico, sério. O verdadeiro poder, ele é holossomático, parapsíquico, multidimensional, cosmoético e cosmovisiológico. Pensa nisso. Você está estudando o processo de poder, é por aí. Vale a pena pensar nisso. A propósito, eu quero falar, ó, que aqui tem um cara ali, que é aquele sujeito ali, ó, que está escrito 76 lá no peito dele, em cima do coração, está vendo? Ele defendeu uma tese de direito, eu não sei se você sabe, seria bom se conversar com ela lá, ó. É a Nath Capitânia nossa. De verde. Ele é fora de série. Ele defendeu uma tese de direito em Manaus, foi aprovada de alto nível, com ideia muito ampla da conscienciologia. O nosso amigo é bem assistido. Ele conhece o Jaime, sabe? Está bem dentro da situação. Agora, a tese dele é muito boa. A Cristina está estudando, que ele quer publicar oportunamente. Ele trouxe um exemplar, ficou aí na holoteca? Não, ele tem os exemplares aí, a Cristina tem também. Agora, seria bom você conversar com ele. Você tem uma tese? Você tem essa monografia, que depois eu deixo na holoteca. Você tem uma? Ok, Vamos ver o que é. Seria bom você conversar com ele, que vale a pena. Obrigada. Interessante. Agora aqui outra pergunta. A busca pessoal da ampliação da cognição com vistas à interassistencialidade evolutiva. Pergunta. Ampliar a cognição é também melhorar a nossa capacidade de compreensão dos eventos que patrocinamos através de nossas manifestações, atitudes, identificando as intenções e responsabilidade sob a ressonância vivenciada como consequência do ato em si? Não há dúvida. Partindo desse ponto de entendimento e agindo dentro desse conhecimento adquirido, a teática, estaremos nos inserindo de maneira evolutiva dentro do âmbito da interassistencialidade? Está. Sem dúvida alguma, nós estaremos, se essa pessoa fizer isso. Agora, lembrando sempre o processo cosmoético. Isso a gente não pode esquecer nunca. A cosmoética. Agora, aqui outra pergunta. Comecei a TENEPS há alguns dias e tenho sentido a pressão que ela exerce sobre o praticante. Existe algum prazo de carência para que o praticante atenda a requisitos exigidos? Tenho medo de ser demitido. Ele está com medo de ser demitido da TENEPS. Presta atenção. O caso é o seguinte, isso é assim mesmo, tem alguns dias, os primeiros 6 meses, o processo levanta a poeira, fica firme, e outra coisa, banca o fortão. Não desista, insista, trabalhe todo dia, fica firme. Gostaria que aprofundasse mais na parafatologia, o arco voltaico crânio chacral, e correto,
se auto-aplicar o arco voltaico. Qual a utilidade do arco voltaico? O arco voltaico não precisa da pessoa. Se você mexer no estado vibracional, você já está mexendo com tudo que a gente fala sobre energia. Por causa do processo da sua intenção, da sua vontade, da força de vontade que você está colocando. Na mega euforização, como controlar os estados de depressão e euforia, quando são frequentes e bem intensos? No estado de euforia, quase sempre sinto muita raiva. Essa raiva vem repentina, sem motivo real. Como vou sanar isso? Isso mostra que tem assédio, é óbvio. Isso aí é exupensene. Não é euforização coisa nenhuma, isso é assédio. Isso aí é o que nós chamamos de semi-possessão. Isso aí é semi-possessão, não tem nada a ver com o processo de euforização. Ainda sobre Hércules Galop e Muskoff, como tive a oportunidade evolutiva de trabalhar diretamente com o segundo, que é o Sérgio, poderia expandir as relações grupo-kármicas envolvidas para eu entender melhor os meus processos? O problema todo é o seguinte, você sabe quem está falando aqui? É o Carlos Sprenger. É tudo de lá, é a nossa turma do Rio Grande do Sul. Então o processo todo é esse. É preciso ver se. Vocês estão aí, né? Preciso ver. Cadê o Gabriel? Cadê essa turma toda? O Adélio está aí também? Não? Então a gente não pode falar do Adélio, ele não está presente, não pode falar pelas costas do homem. Agora, o caso todo é o seguinte, a relação aí é o seguinte, existe alguma coisa e você deve estudar isso aí. Agora, veja, o nosso amigo está tentando ver se levanta todos os lados do Hércules Galop, para a gente ver como é que é. E, inclusive, ele está lá estudando em loco, na área toda do Rio Grande do Sul. Ele deve mandar isso para nós. Oportunamente, quando tiver, o Carlos aí, é bom você estudar o que é que se passa com ele. Agora, sobre o Sérgio, você sabe, eu tive muito contato com ele, e trabalhamos junto uma opção de coisa, a gente conversava muito, só nós dois, eu conheço bem as coisas dele. E o processo muito sério dele foi o processo da dessoma. E 22 horas depois, ele apareceu de corpo mental com 2 amparadores para mim. Quer dizer, isso aí é coisa fora de série. Agora, ele era uma pessoa super disciplinada, ele era praticamente um militar, né? Dentro da história que ele fazia, o processo parapsíquico. Levava tudo muito a sério. Isso deve ter ajudado a ele demais. Então, isso tudo a gente tem que ver, ele deu um exemplo. Agora, você que se trabalhou com ele, Carlos, examina bem o que é que você tem para aprender com ele. Outra coisa, o Sérgio não mostrava tudo que ele era, não. Ele era mais calado. Quem é que teve aí mais contato com ele? Tem algum de vocês? Ele era mais calado, mais restringido, quieto, observador, falava menos e ouvia mais. Agora, alguém deve ter visto ele falar, fazer exposição, né? Você lembra dele, né? Ele era fora de série, uma opção de coisa. Agora, ele compreendia os processos nossos de conscienciologia lá na frente. Desde que eu encontrei com ele. Foi por isso que eu dei os livros para os filhos, o Tônio, o povo, desde que ele chegou na minha primeira vez lá com os filhos. Eu vi tudo como é que era. Agora, gente, eu queria falar para vocês que o Tony Jude, esse do livro que eu estive falando aqui, ele dessomou. Ele morreu aos 62 anos agora, na sexta-feira, anteontem. Agora, ele tinha aquela doença do nosso amigo lá, do Hawkins, sabe como é que é? O Stephen Hawkins, a mesma doença dele. Então, isso não dura muito. Ele morreu até cedo, 62 anos, uma cabeça, esse homem é uma cabeça. De modo que vocês ficam sabendo que o homem dessomou. Olha a cara dele. Essa aqui é foto dele quando ele estava bom. Vamos colocar lá. Como é que é? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Como é que é? Mais ou menos. Não está muito nítido ainda não, sabe ver mais. Mas é um grande cara esse aqui. Historiador e autor britânico, Tony Jude. Vale a pena ver as coisas dele. Agora deve aparecer muita coisa sobre a vida dele aí que a gente nem não conhece, né?
Vai ser interessante o que é que eles vão publicar agora. Professor. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o primeiro encontro de integração técnico-científica da CCCI. As pontuações de intercâmbio dos científicos das ICs, fortalecimento das iniciativas científicas da CCCI. É dia 20, 21 e 22. Quer dizer, daqui 12 dias de agosto agora. Vai ser no discernimento. Começa sexta-feira, dia 20. Olha aqui, ele é aberto e gratuito. Quem falhar e não for nisso aqui, vai ter comigo. Porque o processo é integração técnico-científica. Nós nunca fizemos isso. É o primeiro encontro. E outra coisa, dado é grátis, free. Eu acho que não preciso te falar mais, né? Eu acho que o povo já entendeu. Entende? Vale a pena. Discernimento, dia 20, sexta-feira, que começa. Se de ver isso aqui. Qualquer coisa, é só vir aqui falar que a turma está aí de olho. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que aproveitar que hoje tem mais gente para falar mais uma vez sobre esse autor e esse livro. É o Gilson Volpato, Administração da Vida Científica. Isso aqui é no curso, a 12ª imersão heterocrítica de obra útil. É de 4 a 5 de setembro. E vai ter a presença desse autor, o Gilson Volpato. É a Administração da Vida Científica. De modo que nós estamos aqui com o processo científico no dia 20 e logo em seguida, no dia 4, nós vamos ter. Vocês que estão fazendo pesquisa, que estão escrevendo livro, estão tentando estudar com mais profundidade os processos parapsíquicos, você precisa aparecer nesses dois eventos. Professor Valdo. Então, quem nunca foi à obra útil precisa de ir, porque senão não tem autoridade moral para certas coisas com a gente. Professor, um esclarecimento. O evento do científico é grátis na sexta. Sábado e domingo tem uma taxa de custo de R$50. R$50. Tá? Sei, mas na sexta-feira é dada. A pessoa chega lá, vocês vão informar isso para ela. Tá bom? Ela vai ficar sabendo. Vai ser bom. Sim. Aqui na binomiologia, página 7. Não sei se já foi falado, mas eu poderia aprofundar o binômio para-microchip e ponteiro consciencial? O processo todo é o seguinte. O para-microchip, isso aí é uma coisa que é mais rara, quase sempre se dá com pessoa que já tem o macrosoma, e ele praticamente fixa o ponteiro consciencial. Então, por exemplo, a hora que eu falo aqui, que os caras andaram me estudando, e depois eu também reconheço que um dos processos meus mais sérios é o meu processo da autodeterminação. Essa autodeterminação é que me colocou com 14 anos, sabendo o que eu devia de fazer, e eu nunca saí da raia. Eu tive a opção de bico, trabalhei fora, tudo isso, mas a linha básica era sempre a mesma. Eu estava acumulando material, acumulando conhecimento, acumulando dados, notas, apontamentos, observações, registros. Vocês vejam bem que a biblioteca que eu trouxe, que é a holoteca, não é de julgar fora o material que tem, por exemplo, sobre os processos meus de pesquisa. E tem livro ali desde os meus 13 anos. Está cheio de livro aí até hoje, dessa época. Os tipos de assinatura que eu fazia para mostrar as épocas. O tipo de assinatura, eu já sabia a época que era, não sabe pôr a data. E precisava de assinar os livros para não ser roubado, porque eu trabalhava no meio de muita gente, dentro da universidade, era um problema. E você sabe, livro é um problema, né? Então, agora, isso então você veja, vocês não ficam pensando que isso é só meu temperamento, ou meu jeitão, não. Para mim, tem um processo parapsíquico nesse que me ajudou. Então, isso é que firma, você está entendendo? O ponteiro consciencial. Ponteiro consciencial, Igor, é um processo de determinação. É aquilo que está falando aqui com uma das nossas. Insista, não desista, o processo é ali. Tem que ter persistência, constância, perseverança.
é o caminho. O outro nome que se usa mais bravo é tenacidade. A pessoa tem que ser tenaz, dentro daquilo que ela acha que é o correto. Agora, é preciso ter cuidado, porque senão ela fica tenaz dentro de um apriorismo que é interiorota, ou boboca, ou anticosmoético, ou marginal. Isso aí é que tem que abrir o olho. Mas você entendeu, então, para microchip e o ponteiro consciencial. Agora, um é potencializado pelo outro. Então, por exemplo, uma pessoa que eu acho que tinha isso igual, ou talvez muito melhor do que eu, é o velhinho lá da Lexington, lá de New York. O velho que eu encontrei uma vez só. Aquele velhinho tinha isso. Sabe por que é a minha opinião? Por causa da biblioteca dele. O que eu vi na biblioteca, ele tinha realmente, raramente eu vi isso na minha vida. Eu encontrar com uma pessoa cuja biblioteca particular fosse mais ou menos assemelhada, ou tivesse similitude com a minha, em matéria de matérias. Matéria de matéria, você entendeu? De disciplina, de assuntos, de temas. A dele era mais ou menos isso. Aquilo então mostrava o ponteiro. Qual que era? O que é o nosso negócio? É a parafenomenologia. Ele tinha muito livro daquilo, em diversos idiomas. E outra coisa, nos Estados Unidos, uma pessoa assim, que tem diversos idiomas na biblioteca, é raro, porque eles acham que eles são monoglota. A maioria só pensa em inglês. O inglês domina tudo. Eles acham que... Ele não. Ele tinha muito livro em francês, tinha muito livro em outros idiomas. Tinha livro em português na biblioteca do homem lá. Agora, lá era uma livraria, mas ele me levou para o escritório dele, que ele comandava, onde tinha a livraria dele, que era a biblioteca. Ali já não era livraria mais. Entendeu? Então, eu acho que esse aí, por exemplo, ele tinha o ponteiro numa gravitação acertadinha lá, com algum processo de paramicrochip. Agora, outra coisa também. Esse velhinho tinha cara de moço. Ele tinha muito cabelo, tudo branquinho, grande. Sabe, o cabelo dele era mais comprido, muito mais do que o meu. Entende? Mas o rosto dele era bem jovem. Quer dizer, isso aí pode mostrar que talvez ele tivesse macrosoma. Foi por isso que eu voltei no outro ano, porque eu queria fazer um levantamento dele. Ia falar com ele, não, eu vou pagar a viagem para você ir ao Brasil, para nós dar uma geral em você. Velhinho. Professor. Uma outra coisa, eu acho que ele devia de ter mais ou menos 70, 75 por aí, pelo jeito dele, que é difícil por causa da fisionomia. Essa questão que o senhor estava comentando aí seria a interação polimatia auto-para-percepção que o senhor colocou aqui, né? Agora, para aprofundar nessa questão do macrosoma, o senhor falou que ele tinha um visual mais jovial, é isso? Em relação à idade? Isso aí condiciona o problema de ter estudado, não é bem só macrosoma, dele ter estudado para psiquismo os fenômenos. Uma pessoa que estuda muitos fenômenos, ela acaba mexendo com a ectoplasmia. Aí retarda. Isso aí facilita o processo de metabolismo. Facilitando o processo de metabolismo, a pessoa melhora. Ela retarda o envelhecimento, vamos dizer assim, né? Senão vai ficar igual aquele cara. Tem uma pessoa que aí, faz alguns meses, me pediu a minha certidão de nascimento. Entendi. Agora, eu virei para ele e falei assim, não, realmente você tem toda a razão. Isso que eu falo é conversa fiada. Eu só tenho 55 anos, eu pinto meu cabelo. Agora a questão do macrosoma. Para liquidar com o negócio, porque o cara não admitiu que eu tenho a idade que eu tenho, nem nada. Eu queria ver minha certidão, quer dizer. Agora, a questão do macrosoma que o senhor suspeitou lá do velhinho, seria a questão a funcionalidade seria a questão da longevidade? A longevidade pesa na balança, mas tem que ser uma longevidade lúcida. Senão não adianta. O homem lá tinha lucidez. Entendi. Entendeu? Agora, para mim, ele sabia, devia ter talvez alguma coisa, ele sabia que ele ia dessomar, qualquer coisa, porque no outro ano ele sumiu. Eu perguntei para ele, não, eles fecharam. Eu falei assim, e aquele senhor? Eu falei, você está falando é o proprietário. Ele faleceu. Eles me avisaram. Então ele estava sabendo o que é que está se passando.
A biblioteca eles passaram, distribuíram, mas é que lá não tinha, eu tinha visto, né, no ano anterior. Os livros não me interessavam nada, o homem que me interessava. Eu tinha visto tudo antes. A própria biblioteca que foi me mostrar não tinha grandes coisas, porque tudo eu tinha. Professor, aqui, Alzira. Aqui, ó. Na letra B, professor. Sim. Professor, hoje no Dia dos Pais, eu queria fazer uma pergunta assim, ó. Como o processo religioso de repressão dos pais interfere no processo das energias dos filhos com relação às realidades parapsíquicas e multidimensionais dessas consciências? Não, o processo religioso cria o fanatismo religioso e aquilo paralisa todo o processo de pesquisa. Quando faz isso, a pessoa fica boboca, né? Não, mas Ela não assim, com relação desenvolve o assim, problema. a repressão... Mesmo nessas seitas, por exemplo, sem parapsiquismo, igual espiritismo, umbanda, quimbanda e todas essas aí, é a mesma coisa. Aquilo paralisa, porque eles não fazem pesquisa do jeito que devia de ser, com liberdade. Tudo tem que ser feito de acordo com Allan Kardec. Allan Kardec já tem quantos anos que o negócio já está superado. Mas assim, é um problemão. eu queria saber mais na questão micro, na intraconsciencialidade dos filhos. Por exemplo, assim, eu passei por uma repressão religiosa muito forte. Veja só, na minha casa, praticamente, quem levou o processo parapsíquico, o próprio espiritismo, fui eu. Devido aos fenômenos comigo. Você está entendendo? Então, aquilo ajudou meu pai, ajudou o povo todo, um monte de gente que conseguiu sobreviver, pelo menos durante muito tempo. Então, isso aí, outra coisa, o centro espírita está lá até hoje, está funcionando do mesmo jeito. Atualmente tem até, nesse centro espírita, tem até uma sessão de assistência, tem o nome da minha tia, que trabalhou muito lá, minha mãe trabalhou muito fazendo assistência aos outros, tudo está com. Mas agora o processo é a pesquisa lógica, racional, fundamentada, cosmoética, séria, abrangente, e outra coisa, livre, para a pessoa tirar as conclusões por ela, sem influência de nada. Pesquisa não pode coartar, não pode ter prisão. O pesquisador não pode estar numa masmorra. Tem que ter liberdade de pensar à vontade, em qualquer direção, senão não vem a ideia nova, que é a verpom, a verdade relativa de ponta. Entende? Entendi. Então, com religião, isso tudo cessa, para, não caminha. Fica estropiado o negócio. Ok, obrigada. Legal. Aqui na Interaciologia, na penúltima linha... Aonde que é? Fala devagar. Interaciologia. Interaciologia. Na penúltima linha, bem no finalzinho. Sim. O que A você interação neuroectoplasmia para a cirurgia. Só pode falar um pouquinho mais? Você está falando é interaciologia. Isso, a penúltima linha. Interação qual? Neuroectoplasmia e para a cirurgia. A neuroectoplasmia e paracirurgia. O processo todo é o seguinte. Dentro das paracirurgias, eu que já vi estudos, já participei dessas coisas, tudo, já vi como é que as coisas funcionam, alguma coisa. O mais importante que tem é quando tem processo cerebral, principalmente o sistema nervoso central. É aí que entra a neuroectoplasmia dentro da paracirurgia. Esse é o mais nobre, o mais difícil, o mais sofisticado de todos os processos para ser trabalhado. Então isso aí é problemático. Por exemplo, aquele caso que eu falo, que a gente atendeu no sábado, e eu depois fui para a cama, e levantei só na terça-feira de manhã, foi porque tinha um processo de neuroectoplasmia, o cara que estava no hospital, para melhorar, porque ele estava com tumor cerebral. Tinha uma parte dele que o negócio mais sério era do tumor na cabeça. E a gente deu um jeito. O cara ainda viveu muito tempo depois disso. E ele estava desenganado, ele estava esperando para enterrar o cara. Já tinha avisado para a família, tudo isso. Agora, com isso, é lógico, eu devo ter cedido o processo do meu sistema nervoso central dentro da hora, porque senão não daria aquilo. E eu fiquei quieto. E outra coisa, o enumerador chegou para mim e falou assim, não vá estudar enquanto você estiver deitado. Aí eu falei assim, mas eu posso pelo menos ver televisão? Ele falou assim, pode.
Não foi só nisso. Aí eu ia procurar televisão, coloquei filme para ver se tinha alguma coisa. Mas fiquei no domingo e na segunda. Só levantei na terça de manhã. Paralisei tudo. Não saí da cama. Agora, eu notava que eu estava assim... qualquer coisa eu escorregava. Quer dizer, descoincidia. Você está entendendo? Eu fiquei com descoincidência viva. Então, qualquer coisa eu estava fora. Agora, eu falei com a turma, ó, não me visitem, senão eu vou começar a ver todas as sujeiras de vocês. Não me visitem, eu não estou numa condição boa de estar guardando as coisas, eu vou acabar falando aí. Professor, Sim. aqui no B, professor, o senhor mencionou no verbete paramicrochip que o paramicrochip é implantado no período pré-ressomático. Então, o paramicrochip só pode ser instalado antes da ressoma, não pode ser instalado durante o período que é consciente? Não, paramicrochip, em geral, ele tem relação com o processo. As coisas que eu tenho visto até agora. Eu não posso afirmar isso tudo, não, porque eu tenho que pesquisar. Mas tudo tem relação com o processo de macrosoma. E isso é feito com um problema antes. É antes da pessoa ressomar, é na pré-ressomática. Agora, e aí é preciso ver o que é que se faz com isso, né? Como é que é. Agora, que tem alguma coisa nisso, tem. Uma outra coisa, eu tentei ver se estudava e se fazia um casamento, uma correlação com esse povo que fala que foi abduzido na ufologia. Tem coisa parecida, mas não dá para a gente tirar uma informação segura disso. Até o momento eu não sei nada. Porque o parapsiquismo, em conversa com um dos colegas, me informou que as pessoas não percebem pelo parapsiquismo por falta de sinapses no cérebro e no cérebro. Então, nesse caso, uma pessoa que tem com um paramicrochip que permite perceber a multidimensionalidade, quer dizer, esse paramicrochip permite a criação de sinapses que a pessoa não teria, não seria uma extrapolação? Sim, não, e eu, para mim, por exemplo, ajuda na questão de pacificação íntima com regeneração dos tecidos. Isso tudo aí deve funcionar. A gente não sabe como. Mas tudo indica que essas coisas existem. Eu, por exemplo, admito que tudo isso existe. Eu só não sei explicar com detalhes. Entende? Em parapsiquismo, tem muita coisa ainda para a gente pesquisar. É o aspecto mais obscuro de tudo que tem na Terra atualmente, aqui nessa dimensão, é parapsiquismo. Entende? Mas vale a pena a gente pesquisar, né? Ver o que é que faz com isso. Por isso que eu acho que as melhores cobaias são aqueles que sejam parapsiquistas. É a pessoa que tem muita energia, é o ectoplasta, entende? E outra coisa, pode ser até mesmo uma pessoa que seja assediada. Às vezes, um semi-possesso é uma das melhores pessoas para você poder estudar. Agora, tem que ter gabarito para isso, não pode ter medo, tem que saber das coisas. Só der por banca quem tem competência. Quem tem confiança no pulso. Senão não vai. Né? Agora aqui. Gostaria de saber se há alguma outra pessoa, além do senhor, fazendo esse estudo tão profundo e importante para a humanidade. Menos. Ou só existe o seu trabalho? E como o senhor foi escolhido para esse processo? Sei. O problema todo é o seguinte, pega meus livros e leia, né? Qual que é que a gente receita aqui? É o Projeciologia e os 700 Experimentos. Dá uma olhadela nisso, talvez vai te dar alguma ideia. Agora, se você quiser estudar sobre a minha vida, veja, Projeções da Consciência. Esse aí expõe qual é o meu RG, não é isso? É o RG e outras coisas mais, né? Como se realiza a desassimilação de energias? Que livro pode indicar sobre retrocognição? A desassimilação é bom a senhora ler. O que nós falamos disso? Principalmente no Projeciologia, né? Eu acho que é melhor, né, para ver. Né? E os livros que indicam sobre retrocognição, seria bom ler uma porção de verbete. E tem o livro do Wagner Alegretti. Vale a pena ver. Participei do ECP2 de Brasília, foi muito positivo.
Após o curso, na segunda-feira, tive uma assimilação de energia, depois da visita de um motoboy que vinha pegar uns documentos. Passei a tarde e a noite me sentindo descoincidida. Tive vômitos, dor de cabeça, suor frio, enjoo. Passei o dia na cama descansando. No dia seguinte me sentia muito bem, nova, em folha. No momento estou com dificuldade de perceber a circulação de energias e o EV, mas consigo perceber bastante a exteriorização de energias. Gostaria de saber como melhorar essa condição. Ainda não sou tenepsista. Você poderia falar também de neuroectoplasmia para cirurgia. Esse eu já falei. Agora, o caso todo é o seguinte: você que conhece as nossas coisas, o que você está esperando? Vai estudar o projeciologia. Essa aqui é das nossas amigas, já morou aqui e tal. O negócio é levar aí, olha o projeciologia e vê. Você agora está caminhando para um novo patamar. Então, isso aí vai trazer muita novidade. Se de anotar, colocar isso no laptop, certo? Registrar tudo. Estarei viajando para Córdoba, na Argentina, é a mesma pessoa, no dia 17 de agosto, para o primeiro Congresso Internacional sobre a Violência hacia la Mujer, meu tema de mestrado, e o segundo Congresso Internacional sobre delitos contra a integridade sexual. Em seguida vou aí em Foz. Gostaria de saber qual a melhor maneira de fazer rapport com o australiano. Poderia falar um pouco sobre ele? Vou trazer um jornal de Córdoba para o senhor. Ok. O caso é o seguinte, ele, para mim, a última vez que eu vi as coisas dele lá com calma, ele tem uma espécie de hacienda lá em Córdoba, na área de Córdoba. Mas agora, ó, é difícil de ver, né, a situação dele. Outra coisa, ele é um cara forte, do peito cabeludo, grandão, rosto forte, não chega a ser um gigante, mas é um cara muito forte, esse homem. Agora, ele aparece assim, queimado de sol, que é uma coisa que não é comum na Argentina, tanto, ainda mais na área dele lá, mas ele aparece queimado de sol. Por exemplo, ele é mais escuro a pele do que eu sou mais branco do que ele. Então, eu estou dando só uma dica, sei lá, se não aparece por ali, você vai ver o cara. Agora, ó, é um cara simpático. Ele é simpático. Na condição de médico, trabalhando com esquemas de plantões, o que posso fazer até poder iniciar a prática da TENEPS? Estudar o estado vibracional e começa a trabalhar com seus pacientes sem ninguém saber. Isso aí já pode ajudar. Gostaria que explicasse o exopensene. Quando sinto muita raiva sem causa real, fico muito alterada, tenho que me policiar muito para não ofender as pessoas. Isso é uma semi-possessão? Como se livrar da semi-possessão? Não há dúvida que é. O exopensene é aquele pensene que vem de fora. Você vê direitinho que ele está perfurando a cabeça da pessoa e dando uma ideia diferente daquela que ela pensa. Isso é o exopensene. Agora, ó, estado vibracional é o jeito aí para você se defender. Acho que a TENEPS é aula paratecnológica e uma lição de fraternidade diária a respeito da reeducação multidimensional. O senhor que acha? Estou de pleno acordo. Agora o processo fica firme, leva o negócio à frente, insista, persevere, seja constante, dedique-se ao processo, que você vai evoluir mais depressa. Professor, aqui na... Sim. Pode falar. Olha, quem é que chegou lá? É ele. Agora eu já posso falar mesmo. Mas olha, vai em frente, Adélio, o que você quer? Professor, é o seguinte, na tecnologia, na página 6, o senhor comenta, não sei se já foi comentado, para a tecnologia intelectiva assistencial. O que seria esse contexto exatamente da paratecnologia intelectiva assistencial? A paratecnologia é isso tudo que eu estava falando aqui antes. Não, a paratecnologia sim. O processo todo que diz respeito ao mental soma que você usa com os fenômenos. Mas Então, por exemplo, as verpons estão envolvendo isso, o processo da cosmoética, é o discernimento aplicado à multidimensionalidade. Então, a paratecnologia é essa aí. O senhor dá muito foco aqui no verbete, pelo que eu vi, nessa questão da parapercepção intelectiva, né? O senhor fala muito aqui da parapercepção intelectiva. Em termos de assistência, seria o principal foco? É a TARES.
É a perceptiva, é a TARES. É o que interessa para nós. Né? É o que vale a pena aí. E outra coisa, o processo do discernimento. Boa vontade e boa intenção é o processo da TACOM. Discernimento aparece mesmo na informação, no esclarecimento, que é a TARES. Então, em termos de paratecnologia, a gente poderia dizer que a intelectiva assistencial seria uma das principais ou a principal hoje na nossa Não, questão é o evolutiva. caminho para a serenologia, para a consciência livre, para o evoluciólogo. Esse é o caminho. Tem outro não. Porque Vamos ponderar, refletir, buscando o processo cosmoético evolutivo prioritário. Esse é o caminho. Ok. Quem é que estava ali? Eu queria você? complementar, Peraí posso que- complementar rapidinho? Ah. Na linha seguinte, só fala nos paraconstructos-chave da paratecnologia da intelecção. Esses paraconstructos são, é isso que o senhor falou? São esses. Isso é a Nelverpons. As coisas que vão aparecendo aí de novidade. Valdo. Eu tenho trazido alguns para vocês. Olha bem os verbetes desse ano, por exemplo. Tem alguns aí já. E tem outros que eu ainda vou trazer, que nós estamos ainda no forno. Estão no forno. Valdo, que Professor, eu queria entender um pouquinho na taxologia, Sim. o item 3, um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre a autoavaliação sintética, e o item 12, fato orientador. O caso é o seguinte: autoavaliação sintética é aquela avaliação que você faz preliminar, de modo preliminar. Então você faz apenas uma análise sucinta e chega numa síntese rápida. Então isso é que é a análise sintética. Essa análise sintética, ela serve apenas para um processo, vamos dizer, mais rápido, preliminar, de introdução ao serviço, a uma pesquisa, uma investigação. Ela não serve para uma coisa maior. Mas, por exemplo, na questão do processo extrafísico, parapsíquico, ela é muito importante. Por que ela é importante? Raciocina comigo, vê se tem lógica. Porque um fenômeno, às vezes, ele é super rápido. Então, você tem muito pouco tempo de analisar o que ocorreu. Te vira. Aí é que entra o processo da taquirritmia. O taquipsiquismo, no processo parapsíquico, ele é super importante. Você entendeu isso? Sim, faz uma análise rápida para... Então, é rápido, você não tem muito tempo para estar analisando, não. Tem que ser super. Então, esse processo aí da autoavaliação sintética é seríssimo. Agora, lembre-se, isso é sempre preliminar. É um primeiro passo, não é o definitivo. Isso não é a acabativa da investigação. Aí o fato Agora, o outro, orientador. fato orientador. Fato orientador, se não me engano, eu acho que já tem até um verbete sobre isso. Seria bom você pegar um verbete que já está falando sobre o assunto. O Eduardo, o que tu queres? A higiene consciencial pode ser encarada como uma paratécnica? Pode. Ela é, né, até É, certo né? ponto. Quando entra parapsiquismo ou multidimensionalidade, a higiene consciencial é paratécnica. Tá. E dentro da higiene consciencial, você normalmente coloca aqueles 3 poderes da consciência, né? Vontade, intencionalidade e auto-organização. Cada caso é um caso, a pessoa, né, chega na higiene consciencial conforme as suas patologias, as suas dificuldades e tal. Mas você conseguiria indicar um poder desses como prioritário no processo da higiene consciencial? Ou não? Discernimento. O discernimento. O discernimento, ele engloba tudo mais de bom que uma pessoa tem do ponto de vista da pesquisa. Por exemplo, o equilíbrio, a prioridade, a racionalidade, a cosmoética, o processo de ver o caminho da evolução que a pessoa está procurando, para ela não perder de vista o viés evolutivo, aquela vertente ideal. Então, eu penso que é só o discernimento que pode dar isso para a pessoa. É o discernimento que vai dar também a maturidade. E a maturidade parapsíquica é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Por exemplo, isso que eu vivo falando para vocês, e que vocês mesmos de vez em quando lembram, porque isso aí implica vocês. Tem muita gente aí implicada com isso. Quando eu falo em temperamento, vocês já notaram? O povo volta a falar negócio de temperamento comigo. Mas por quê?
o temperamento chateia todo mundo, porque ele é que é o travão de tudo, e principalmente o travão do desenvolvimento parapsíquico. É o temperamento da pessoa. Por exemplo, é o temperamento que leva a pessoa para um orgulho qualquer, que fez, por exemplo, toda essa turma da parapsicologia, por exemplo, eles não assumiram o próprio parapsiquismo. Então vem aquele investigador, isso, veja bem, desde o século XIX, tem uma parte do século XIX e o século XX. Toda a maioria desses camaradas, eles não usaram a própria energia. Eles sabiam da história, tinha gente até com muita energia, mas eles só usavam nas cobaias, quer dizer, nas pessoas que eles estavam pesquisando. Mas eles não queriam ser. Não, eu sou pesquisador. Eu não sou, você está entendendo? Uma figura para pesquisar. Eu não me pesquiso. Agora, veja, isso tudo é uma cópia burra, errada, vamos dizer, inferior, primitiva, do processo da ciência convencional. E na ciência convencional, eles estudam tudo, mas não estudam o próprio cientista. Quer dizer, estuda tudo, mas a própria pessoa e as reações que tem. Agora, o que é? Isso aí cria toda uma série na sociedade que é patológica, essa que nós vivemos, toda uma série de patologias. Uma delas que eu considero das piores que tem, é que na educação formal não se ensina para um adolescente como é que ele deve fazer na vida dele. Por quê? Eles não estudam lá, os velhos que estão dando aula para esse povo, que são adolescentes, eles não estudam eles mesmos, então eles não querem também que os outros estudem. Entendendo? Porque se ele começar a estudar o adolescente e mostrar a realidade da vida dele, como é que é, ele vai ter que acabar batendo nele. Porque começa no adolescente, tem que acabar na quarta idade. Então, eles tiram o corpo fora. Isso é patológico. Então, por exemplo, o processo mais sério da ciência convencional, a meu ver, é o problema da educação. A educação é toda errada. Gente, um adolescente não sabe nada da vida deles, não fala a verdade para eles, só tira aquilo que cria problema para os adultos. Se criou problema, então eles dão um jeito de sanar. Mas não explica para a pessoa o que ela tem que fazer. Olha aí o tanto de adolescente que não sabe qual a profissão que vai exercer. Eles não estudaram, não tiveram. Como é que é isso? Hoje já estão começando a fazer uns cursos aí, para ver se indicam uma posição dessa e tal. Mas veja, tudo isso é a ciência convencional. Só me permite fazer um parênteses, que na semana que vem a gente vai começar um curso com esse enfoque, que na Sinvex, que é o currículo do inversor online. Então esse curso ele vai ser à distância, qualquer pessoa pode fazer, sem pré-requisitos. Hoje vai ter uma palestra gratuita, às 15 horas, é só entrar no site da Sinvex e começa na semana que vem o curso, com esse foco justamente. Essa bandeira aí que é ver essas lacunas da formação cultural, familiar, acadêmica, que a gente procura na Sinvex trabalhar. A pessoa na realidade dela. Ele solta os meninos totalmente despreparados para enfrentar a própria vida. E essa dificuldade a gente vê na própria Sinvex também. Agora, eu vejo que o negócio tem que começar na evolução. Antes de vocês, tem que pegar a evolução. Por isso que eu falo, a criança tem que ensinar para ela o estado vibracional e economia, o valor do dinheiro, a diferença de 100 pratas para 10 pratas. E a diferença como é que é? Muito importante o processo para dar independência na cabeça da criança. É por aí. Agora, Valdo, só para finalizar. Você colocou então que é o discernimento, né, dentro do processo da higiene consciencial. A vontade, o amadurecimento da vontade, em função da energia, do estado vibracional, isso viria, digamos assim, junto com o processo do discernimento? Você é o seguinte, escuta, você tem os atributos conscienciais seus. Esses atributos são todos os, vamos dizer, as sensações e os sentidos do corpo humano. Depois você tem as faculdades mentais. E, em terceiro, você tem as faculdades parapsíquicas. Agora, esses três tipos, então, de reações da pessoa,
são manifestações dela, pessoais, exclusivas, personalíssimas, egóicas. Agora, o que se passa? O discernimento pode ser colocado no meio das faculdades mentais. Mas ele tem uma coisa, ele, vamos dizer, ele especializa ou, vamos dizer, caracteriza cada uma dessas manifestações que eu falei. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter uma vontade muito forte e decidida. Se ela não tem discernimento, ela vai só fazer besteira. Uma pessoa pode ter uma intenção firme, decidida, ela determinou isso aí por causa da intenção dela. Mas, se ela não tem discernimento, não adianta nada. Então, o discernimento é que dá a tônica, o toque, ele é que dá o tom, aquilo que a pessoa precisa. Agora, o que é o discernimento que nós estamos falando? É aquilo que faz a distinção entre o que presta e daquilo que não presta. Isso em qualquer área, sobre qualquer coisa. É o princípio dos três poderes. É esse. Por exemplo, conscienciologia, um sinônimo seria discernimentologia, ou autodiscernimentologia. Um outro sinônimo seria evoluciologia, ou autoevoluciologia. São essas especialidades que eu mostro por aí. Perfeito. Esse é o caminho. Professor, aqui no B, ontem, eu não sei se o senhor já assistiu, ou o pessoal aqui já assistiu o filme Distractor. Começou a passar no Shopping JL, chama A Origem em português. Achei muito interessante, não sei se alguém aqui viu, não. Achei interessante sobre o ponto de vista de análise cognitiva, porque ele trabalha ele entra dentro dos sonhos das pessoas, faz análise, vai elaborando em cima disso. Achei um filme bem positivo para... O senhor trouxe a questão do exopensene, da inserção pensênica, ele tenta fazer isso durante o filme. Eu geralmente não indico nada de sonho para ninguém, porque sonho está dentro do processo da fantasia que a gente tem demais, é onirismo. Onirismo a gente tem por todo lado. Então, mas existem, sim. Eu vi anúncio desse filme na televisão, mas eu não vi o filme nem nada, não. Agora, geralmente, eu não... Só vou ver esse filme último. Você, o que você achou do filme? Exatamente, ele só fica no processo onírico, ele descarta o processo parapsíquico. Então é como se você tivesse uma vivência só inconsciente. Então você não, você fica no processo onírico. É superficial, não é só isso, ele descarta, é o que eu falei bem sério. Ele descarta o processo parapsíquico. Ele não leva em conta, ele exclui da experiência o processo parapsíquico. Aí, ó, vocês têm duas. O que me chamou a atenção, deixa eu só explicar para a pessoa. A origem não está sendo boa, não. O que me chamou a atenção foi o processo cognitivo, como funciona, como as pessoas não valorizam a associação de ideias, o quanto pode se proteger ou não, o quanto a pessoa entra com processos pensênicos dentro da psicosfera do outro, não percebe, o quanto interfere. E esse processo é que eu acho que é interessante na análise do filme. Tem alguns momentos, lapsos, que ele fala a questão da projeção, mas muito pequeno, realmente não aprofunda. Isso, concordo com você. Mas sobre esse ponto de vista, eu acho interessante. Como aqui a gente trabalha bastante, eu acho que a questão é aberta mesmo, né? A conscienciologia não é um sistema fechado, a gente não está nas masmorras mesmo. É importante a gente entender o seguinte, que eu vi o aspecto, eu lido muito com pessoas que estudam psicologia, a psicanálise, eu não posso fazer uma análise profunda, só que é impossível da gente descartar o processo parapsíquico quando você fala de sonho, porque você tem, quer dizer, uma processo fechado. Dos sonhos foi feita pelo Freud, né? Ele que lançou mais isso, deu força para essas coisas. Mas, de sonho eu estou saturado até aqui. Outra coisa, professor, na questão da morfologia, ele brinca muito com aquilo que perguntei para o senhor ontem, a paramorfologia, as formas, né? Trabalhar com as formas extrafísicas, nesse sentido também, eu achei interessante. Vamos ver depois, outros aí vão acabar vendo o filme. Mas deixa eu só fazer uma segunda... Aí o nosso amigo lá do Cine Clube vai ver o que faz com isso. Só uma segunda pergunta aqui, então. Na taxologia, no número 17,
Número quanto? 27? 17. Hein? 17. 17. Magnanimidade. Isso. O que tu queres? Eu gostaria de entender a ampliação desses processos. O processo todo é o seguinte. Como se elabora. Você quer desenvolver o seu parapsiquismo, é bom que você faça assistência. Se você quer fazer assistência, o melhor que você pode ter é ser magnânima, é ser doadora. Está entendendo? Fazer concessões, ter fraternidade. Então, a magnanimidade é um dos fenômenos mais sérios da personalidade humana. Nada de ser miserê, seja large. Aí você vai entender tudo que a gente quer falar. Agora, um large, do ponto de vista parapsíquico, sai de baixo, ele vai longe. Na taxologia, página 8, sobre paratécnica, qual o argumento para Tales sobre neoprovíncia cultural e objeto ritual? O problema todo é o seguinte: neoprovíncia cultural, que é o número 24. Então, vocês vejam bem, a neoprovíncia cultural é a hora que você entra dentro de um fenômeno que você não conhece nada. Por exemplo, macrosoma. É uma neoprovíncia cultural que vale a pena pensar. Agora, o outro, objeto ritual, é você acabar com o objeto ritual, as bobagens todas que tem. Tem certos objetos que você tem que acabar usando mesmo, não tem saída. Mas, colocar tudo longe, por exemplo, vela, incenso, cristal, essas coisas todas, tudo são objetos rituais que a gente pode descartar. Então, ficar só com aquilo que não tem outro jeito. Por exemplo, um copo d'água é um objeto ritual que todo mundo praticamente usa todo dia. E a gente bebe água todo dia. Não é isso? Se não for na hora do almoço ou do jantar, é no intervalo. Né? Ó o copo, está aqui. Isso é um objeto ritual, querendo ou não. E isso aí é importante na questão, por exemplo, de parapsiquismo. A água influi em parapsiquismo. Água e temperatura baixa, lembrem disso. Agora, sobre fatuística de síntese caracterial, poderiam considerar a politicologia como síntese caracterial do educador Paulo Freire? Até um certo ponto, mas tinha uns excessos, né, na questão dele. Né? O parapsiquismo é a sua síntese caracterial e a sua paratécnica mora em todas as suas atividades assistenciais multidimensionais? Até um certo ponto, sim. Eu não posso desdizer isso com facilidade, não. Até um certo ponto, sim. Eu recebi já uma relação também para fazer a síntese caracterial. Em relação ao velhinho de New York, a livraria, o professor falou que voltou a procurar um ano depois. Por que demorou tanto tempo para retornar e ter contato com ele? Porque aquela livraria estava tão assentada com o negócio todo, eu estava esperando que aquilo fosse acontecer. E outra coisa, ele não mostrou nada que ele ia dessomar. Eu não vi nada disso. Se o professor desconfiou ser um evoluciólogo, por que deixou essa grande oportunidade escapar? Porque eu não sou bisbilhoteiro, eu sou com calma. O povo não entende, né, como é que eu sou, não tem jeito, tem dificuldade com isso. O que era mais importante do que isso? Era eu entender a condição dele, eu pelo menos entendi, eu não posso dizer que não. Agora, ó, se os amparadores acharem que isso seja importante, eu vou encontrar com ele fora do corpo. Até agora isso não aconteceu, não. Mas se precisar, a gente encontra. Como diz lá na TV Globo, a gente se encontra por aqui. Né? Como é que a gente se vê por aqui? Não é isso? De modo que é isso. Para os voluntários que atuam nos campi conscienciológicos, como aumentar a suportabilidade assistencial para estar mais à altura do trabalho realizado pelos amparadores? É claro que o treino constante é uma saída, mas percebo, diante de algumas situações, que já deveria estar bem melhor do que estou evolutivamente falando. O problema é que você, às vezes, é dispersiva, e às vezes a dispersão que você faz é devido ao seu próprio trabalho assistencial. De modo que esse processo de dispersão não faz você caminhar no mesmo caminho, procurando desenvolver aquilo sem sair da pista principal. O problema todo é esse. Atualmente, por exemplo, pelas coisas que eu sei, você tem um monte de coisa que você faz. Como é que você está querendo?
Tem muita coisa que um dia você vai ter que se fechar em copas para trabalhar nisso especializadamente. No seu caso, do jeito que está aí, não dá não. Essa aí trabalha muito. A forma de assistir aos pacientes se dá com a esterilização de energias. Se instala o EV durante o atendimento ao paciente, já interfere positivamente? Sim. Agora, ó, seria bom a gente explicitar uma coisa séria nisso aqui. A forma de assistir aos pacientes não é só a esterilização de energia. São os pensenes. Pensenes. Energia é o N do pensene, mas tem a ideia, tem sentimento no meio. Isso tudo tem que ver aí. Então, quando a gente fala que a energia ajuda, tem que pensar que a pensenidade é a autopensenidade terapêutica. Isso aí é que é importante pensar. Põe o pensene nesse local para você entender o que é o EV. Aprofunde na neossinapsologia, página 7, a aquisição pessoal de neossinapse para neossinapse. Como perceber no dia a dia as neossinapses? É a hora que você começa a ter uma porção de neoverpons, ideias novas, coisa avançada, que te chama a atenção, que sai do ramerrão, que sai da rotina. A ideia é mais avançada do que aquela. Então, isso aí mostra que já entrou alguma ideia nova, né? O verpon. E aí você vai dar valor para o processo, pouco a pouco. Esse é o caminho. Ideia nova, neo-verpon. Sempre tem. Às vezes é apenas uma acepção de uma palavra que você já conhece. Tem que olhar agora a sutileza do que é a coisa nova. Né? Professor? Mas o que foi, Rosa? Professor, sobre a Evolucim, eu deixei um tempo de falar, porque ainda estava assim, negociando com a Evolucim lá em Porto Alegre. Na semana passada, nós tivemos uma reunião, a coordenadora da Evolucim esteve aqui, e junto com a ID, nós estamos, eu e ela, responsáveis oficialmente aqui em Foz, pela Evolucim aqui, né? Então, a gente tem uma reunião sexta-feira, eu gostaria de convidar as pessoas interessadas, já que o senhor falou, o senhor já vem falando comigo várias vezes sobre essa questão da auto-organização financeira, hoje o senhor já colocou novamente, então a gente está programando uma reunião agora, sexta-feira, dia 13, às 15 horas, lá na Evolucim, no Discernimento, convidando as crianças interessadas e que a gente vai iniciar com esse programa que o senhor já havia dado para a gente, inclusive o Flávio Amaral está interessado, com a questão da auto-organização financeira, bioenergética, linguística, redação conscienciológica, polimatia e poliglotismo, né? Essa então, semana a gente trabalhar foi com as crianças. Ontem teve lá umas palestras de adolescente também, né? Falando lá no shopping. Vocês estão sabendo da história? Então, ontem nós estivemos lá. Parece que o Lucas falou lá. O Lucas foi assim, se sobressaiu muito. Nós vimos todo o trabalho das crianças, eles foram maravilhosos, né? Então, assim, foi uma pena. Gente vendo, que não, muita gente, até ficou gente no corredor, porque não deu dentro da sala. Assim, a apresentação deles assim foi muito boa, eles assim com uma desenvoltura que muitas pessoas, poxa, como nós adultos não temos a desenvoltura como essas crianças. Não, o Lucas foi um trabalho assim muito interessante. E nós da Evolucim estamos trabalhando, vamos começar esse trabalho junto com já falamos com a Tatiana, com a Lília, com essas crianças também. Quem é que são os sem vergonha aqui e as sem vergonhas que nunca falaram lá no shopping? Quantos anos tem o Lucas? O Lucas, acho que tem uns 13, né? O Lucas está aí, não está? Quanto? Ele 12 tem 12 anos. Quem é que tem 24 anos, 36, 48 e 60 anos que ainda não foi lá? Então são vários Lucas na própria pessoa que não foi lá. Isso é uma vergonha. O menino está dando exemplo para vocês. Vocês sabem quem é o Lucas, né? Ele é extrovertido, ele é bom para falar. Todas as crianças foram assim magníficas. Agora, quem é que falou mais além do Lucas? Teve mais gente? Foram todas as crianças. A Lília está aí?
Alguém da dinâmica de sábado, o professor Moacir, não está? Agora, quem é que não foi? Todas Por isso que eu estou as crianças chamando da de sem dinâmica vergonha. de sábado. Ovaldo. Então, Quem é que são os adultos sem vergonhas que ainda não foram? que Estiveram lá poderiam os falar filhos da e Jaqueline. que não falaram nada lá. Os do... O João, você já falou É. lá? Ah, você já. Estiveram os filhos da Jaqueline e do Bruno, que é o Caio e o Tauã. Estiveram também os filhos do Alain. E conta a Tornieri aí, você já falou lá? Então você está nomeada para o próximo mês. Vamos ver lá quem é que toma conta disso. Vocês colocam a Sandra lá de qualquer maneira, porque senão vai ter um problema comigo. Tá certo? Declaração oficial do processo. Então é isso aí, Coloca a ela gente está falando. contando com o senhor. Ela Obrigada. sabe um monte de coisa que pode ajudar muita gente lá. Ela vive me ajudando. Tá? Eu quero até me colocar na condição de agendador, né? Para todos aí, os sem vergonhas, com você vergonhas. que faz a agenda? Pois eu estou usando a palavra sem vergonha, porque eu acho venham mais falar adaptado. comigo. Ô, João, tem alguma melhor do que essa? Para não xingar a pessoa. Não estou xingando, isso aí é um tratamento afetuoso. Porque a última vez que alguns voluntários de outras cidades vieram falar comigo, mas como que vocês têm um espaço no shopping, que isso não tem cidade nenhuma do Brasil, a Conscienciologia com uma sala no shopping, e ela fica vazia a maior parte do dia, então eu tive que quase me esconder ali, né? E é um paradoxo, com 500 voluntários. Você aí. ficou ruborizado, né? Que é uma coisa Fiquei rara. Extremamente. Então, a gente convoca seriamente assim, para todos. Ontem o IPC com o CAEC fizeram essa parceria, esse trabalho muito bom. Eu estava lá também assistindo. A turma apresentou, eram duplas, né, dos pré-adolescentes, falando de clarividência, de projeção, que mais de telepatia, uma série de assuntos, com toda desenvoltura. Depois foram lá, o público perguntou. Então, isso é um exemplo para todo mundo aqui que está querendo desenvolver. Eu conto com vocês aí para a gente acabar com a sem vergonhice, não é isso? Esse aqui é o caminho. Vamos dar um jeito. Professor. Uma outra coisa, a Pilar já foi lá? Que tal você ir lá e fazer uma manifestação pública? Não, mas não deu as caras, né? É participar. Participar. Fazer a performance. Professor. Vamos fazer uma performática nessa história. Precisa dar um jeito nesse povo. Não, queria só contribuir com a questão de shopping e também avisar que o Instituto, né, o IPC, tem feito palestras semanalmente lá no Shopping Cataratas, né? E também lá em Cascavel, no Shopping JL também. A gente deu lá três palestras com 40, 50 pessoas, fizemos um curso lá. Eu quero dizer que eu já visitei 2 vezes a dona Marlene, lá na exposição de cactos também no shopping, lá embaixo. Entende? Inclusive tem um livro, assinei o livro de presença 2 vezes. Entendeu? Então a beleza lá, o processo dela. Agora eu contei e encontrei 3 cactos sem espinho. Porque tem os caras que gostam de falar que cacto, que não gostam porque tem espinho. Tem os cactos que não tem espinho. Agora, na exposição só lá tem 3 que não tem espinho nenhum. Eu mostrei, inclusive, você viu, né, Pedro? Pela situação. Então, seria bom também o povo que for lá visitar a dona Marlene, dar um abraço nela, etc. Ela está muito feliz. A exposição realmente é bonita. As flores que tem lá, as fotos das flores, uma beleza. Está enorme o processo. Vale a pena visitar aquilo. E ela está feliz. Era o sonho do horário de consumo dela, era aparecer desse modo aí. Ela está muito feliz. E o povo está tudo visitando, anotando lá, o livro já tem um monte de assinatura. Ela vai ficar todo esse mês de agosto. Vale a pena visitar, quando vocês forem lá. E assina o livro, muito importante, tá certo? Professor? Sim. Aqui no B. Você poderia aprofundar mais sobre a questão da intelectualidade parapsíquica? A intelectualidade parapsíquica é o processo mais avançado que tem em matéria de cognição. Cognição é o conhecimento que a pessoa procura. Agora, o que se passa? Esse conhecimento só alcança um nível mais elevado quando ele transcende a vida humana, porque a vida humana ela é uma espécie assim de curral da consciência,
Era uma coisa menor. A pessoa está aqui numa masmorra temporária. Agora, com o parapsiquismo, isso expande, a pessoa sai da cadeia, da prisão. E com isso, há um processo da expansão cosmovisiológica nas abordagens. Então, o processo intelectual, em qualquer área de cognição, de conhecimento, ele se amplia através do processo do parapsiquismo. Se você for olhar, tudo se multiplica, tudo se transfigura para mais. Agora, outra coisa, a própria cosmoética. Nós começamos a estudar cosmoética. Ela tem que transcender essa ética que nós temos, a deontologia profissional aqui da Terra, a bioética. A bioética é um processo da biologia, um processo humano. Agora, a cosmoética é muito maior. Então, veja, nesse processo da cosmoética, o processo do parapsiquismo, ele amplia tudo. E um ajuda o outro, professor? Por exemplo, aumentando-se o parapsiquismo, Não, isso amplifica a intelectualidade? Ele amplia a capacidade de elaboração pensênica da pessoa. A hora que acontece isso, tudo melhora com a pessoa, porque se você coloca os pensênios equalizados, retilíneos, aquilo que eu chamo dentro da cosmolínea, quer dizer, dentro do processo correto, sensato, melhor, ideal naquele momento evolutivo, tudo na sua vida vai melhorar. Então, melhorou o pensênio, melhora tudo em torno da pessoa, porque tudo decorre do que a pessoa pensa, do que ela penseniza, do que ela deseja, e isso vem através dos pensênios. De modo que vamos estudar o parapsiquismo pensando no problema da evolução. Então, por exemplo, estado vibracional. Para que é que a pessoa deve dominar o estado vibracional? Então a pessoa fala assim, não, para me defender. Não é bem isso. É para ajudar os outros. A defesa é uma coisa ainda primária, boba. E a pessoa, depois de um certo tempo, ela supera isso. A maioria de vocês vão ser desassediados permanentes totais. Isso é questão de, nesse século, no máximo no próximo século, todo mundo aqui vai alcançar isso. Eu acho. Não sou otimista, você sabe que não sou. Você não fala que eu sou um cara exigente? Mas, gente, o meu critério é muito fácil de ver. São as coisas que eu tenho visto por aí e os processos extrafísicos. As coisas melhoram. A hora que a pessoa determina uma mudança, as mudanças podem ser viscerais, podem ser profundas. Agora, o processo, a dificuldade, é a manutenção disso. A hora que começa a manter, a pessoa segura. Então, por exemplo, muitos aqui já são desassediados, assim, grandes temporadas. Então, você vai olhar, por exemplo, não, do ano passado para cá, que, ó, tem muitos aqui que podem falar isso, eu não tive assédio nenhum, não, nada. Agora, o problema não é esse. O que a gente quer é que você mantenha isso da agora para frente. Que não volte atrás dia nenhum. É aí é que a dificuldade, o processo todo é esse. Que às vezes, quando uma pessoa volta, dá mais um período de carência muito grande para ela. Agora veja, quantos aqui, gente, vamos falar com a consciência na mão, presta atenção. Seja cosmoético com você, mas pensa, não precisa de me mostrar, mas pensa você. Tem muita gente aqui que faz um ano que não tem assédio nenhum de nada. É verdade ou não é? Mais ou menos. É verdade. Então agora como é que fica? Professor Vocês têm que Valdo. se mexer. Tem que assumir essa condição. Agora, ó, quem está assim, numa condição dessa, e está fazendo TENEPS, não tem mais, não tem jeito mais de errar. O caminho é um só. A meta é uma só. O objetivo é um só. Vocês vão chegar lá de qualquer maneira. Agora, o que se passa? Falta olhar qual é aquele último mega trafar que ainda falta eliminar. É só isso. E como vocês estão ótimos, vocês já não tem, acho, nem mega trafar, só tem trafazinho. Para complementar, professor Valdo, Sim. para complementar a questão da intelectualidade parapsíquica,
quais seriam os fatores que aceleram o desenvolvimento dessa intelectualidade? Os fatores aí mais sérios é pesquisa, né? E a pesquisa tem que começar pela leitura, apontamento, escrever as coisas, se for possível escrever artigo e tudo mais. E na prática parapsíquica? Na prática parapsíquica é a pessoa fazer isso com o objetivo parapsíquico. Então, por exemplo, estudar fenômenos, essa coisa toda, por aí. Esse é um caminho. Tá. Eu penso que entre vocês nós vamos ter dezenas de pessoas que vão fazer pesquisa de parapsiquismo nos próximos anos, inevitavelmente. Vocês vão rodar, vão quebrar a cabeça em várias áreas, depois vão chegar nisso. Muitos aqui. Isso é inevitável. Professor Valdo. Outra pergunta, professor. Sim. Posso? Aí, para responder a questionologia, se eu colocar sim e qual para responder qual, se eu colocar sinaléticas, as observações sinaléticas, está no caminho? Tá. Agora, você tem que lembrar o seguinte, toda sinalética, ela é sempre ainda elementar, porque você não sabe qual é o universo de abrangência cosmovisiológica que a sinalética vai fazer em você. É só com o tempo que a pessoa sabe. Evolui o tempo todo. Porque tem diversos vieses dentro de uma sinalética, isso né? é intrincado e é personalíssimo. Agora, se a pessoa começou, ela já assinalou algum sinal, ela vai chegar lá. Agora, aquilo que eu chamo, Luci, de mega sinal, demora anos. Pode esperar muito tempo a pessoa chegar lá. Não é de uma hora para outra. O mega sinal, aquele sinal básico que sustenta a pessoa para sempre. Agora, ó, eu penso que o mega sinal é uma das maiores características do desassediado permanente total. Eu geralmente não gosto de tocar muito esse assunto para não criar muito problema, não estabelecer determinados parâmetros que o povo fica passando mal com isso. Mas esse aí não tem jeito, é óbvio. Então, a pessoa às vezes chega para mim e fala assim, ó, eu já tenho o mega sinal. Quase sempre não é. Aquele é o primeiro, é o sinal inicial. O que aconteceu? Por exemplo, um mega sinal é a pessoa ter um sinal que ela chega no lugar, ela já sabe tudo o que é que vai acontecer. Do ponto de vista de clarividência, dá uma pangrafia nela que ela já sabe tudo. Então, por exemplo, o Eduardo, o caso do nosso amigo. Antes dele chegar, eu já tinha um mega sinal do processo. Já sabia tudo o que ia acontecer. Os fatos todos vieram. Eu falei para ele tudo antes o que ia acontecer. E outra coisa, eu não conhecia nem a pessoa. Presta atenção. Como é que é isso? Isso é o mega sinal. Então, esse mega sinal é o que nós estamos falando do parapsiquismo intelectual. Você está entendendo? É um dos mais avançados que tem, é isso aí. Agora, isso é o que a gente pode chamar. Se você for estudar do ponto de vista parafenomenológico, tem que ser incluído na clarividência avançada. Isso aí é da clarividência avançada. Que aí ele é pangráfico. É uma série de condições que levaram a isso. Se você observar, Eduardo, tudo que eu te falei antes, e você agora está vendo a pessoa, e o que é que ocorre, como é que é? Não foi só aquele processo que você viu lá, não. Tem outras coisas que eu falei, não, o negócio dele é isso, 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 o processo assim, assim, assim. São muitas coisas, tudo simultâneo. Como é que eu sabia disso? É diferente a clarividência. Como é que é? Não adianta chutar numa coisa dessa. Eu podia, se eu chutasse, eu estaria errado, uma opção de coisa, tem que ir com calma. Agora, eu falo e mostro por quê. Tem que mostrar qual é a vara, a cobra, aonde, o dia e o nome da cobra, quer dizer, qual a raça. Aquilo chancelou no holociclo, né? Pois é. Ali que negócio... Não, ali a gente clareou. Chancelou, né? E outra coisa, eu já sabia sobre a pessoa e eu não fiz arco voltaico na pessoa, não mexi com energia, não toquei na pessoa, nada. Ele sabe que tem certas condições que a gente não deve fazer isso. Porque senão a pessoa pensa que está sendo sugerida, hipnotizada. Então eu deixo... Sabe aquele povo que eu falava para vocês, que passava comigo 2, 3 dias? Eu geralmente tocava na pessoa e nada.
A hora que eu ia mexer era o acoplamento áudio, aí era para liquidar com a sonda, ou com certo ou deserto. Agora, quase sempre tinha que guardar um leite, uma água, alguma coisa nesse sentido, que precisava, sabe? Mais um pouquinho, professor. Aqui. Você falou na clarividência. Qual é a qualificação a mais entre clarividência e a audição? A audiência. O problema todo é o seguinte: clareaudiência é uma das coisas mais difíceis que tem. A clarividência é melhor. Agora, o que se passa? É mais fácil também e é mais frequente. Agora, a clarividência propriamente dita, ela não é só da pessoa ver, não. É o problema da cognição da consciência de uma maneira integral. Então, clarividência é um vamos dizer, dos vocábulos guarda-chuvas, palavra ônibus, das mais brabas que tem essa palavra clarividência. Clarividência quer dizer uma visão clara. Mas o negócio é muito mais amplo, o universo é enorme disso aí. Porque a pangrafia entra nisso. A hora que entra tudo quanto é fenômeno lá dentro. Então é um saco de gatos para vocês examinar com calma. Por isso que eu falo que uma pessoa, na hora que chega num nível desse, é que ela vai ter mesmo. Eu estou dando um exemplo, que ela me perguntou sobre o mega sinal específico da pessoa, quase sempre diz respeito a isso. Ele está dentro dessa área. Pode falar. Professor, essa questão do mega sinal, se eu não estou equivocado, você já escreveu sobre o mega sinal como um sinal que pode perpassar várias existências. Pode. Isso então com somas e energossomas diferentes. Eu tenho procurado colocar tudo que seja enraizado na pessoa, que é o processo como é que é? Identidade extra. Você está entendendo? Macrossoma, que às vezes uma coisa puxa a outra. O problema, por exemplo, o processo de você passar e ser o auto-revezamento seu. Tudo isso são coisas que vêm do passado. E o problema nosso é o seguinte: a gente tem que consertar a nossa paragenética de tal maneira que a gente veja a holobiografia naquilo que ela tem de bom e fazer com que aquilo continue. Você entende? Então, isso tudo aí participa do assunto. Gente, eu vou parar por aqui, porque eu vou deixar o Cláudio falar um bocado aí sobre os processos nossos, da Editares, que é uma coisa muito séria, e que ele vai falar com vocês agora. Na realidade, pessoal, hoje a gente está publicando, tornando público, a política editorial da Editares. A gente veio, nesse último mês, fazendo uma ampla revisão dos processos de trabalho com livro, de como trabalhar com os autores, autorandos, em parceria com a Unescom. Os autores da Unescom hoje fazem parte do Conselho Editorial. Nós estamos mudando a forma de funcionar nesse Conselho. Então, nós estamos distribuindo, tornando a público para os autores, autorandos, e todo mundo está com um projeto e está escrevendo, tá? Para tomar conhecimento e também ter oportunidade de estar dando a sua contribuição, a sua heterocrítica. A gente está organizando, a gente não tem a data fechada, mas um evento em que a gente vai poder debater com vocês, explicar para vocês a lógica dessa política, como ela está funcionando. Então, a gente, desde já agradece aí as heterocríticas, sugestões que possam vir a ter. Claro que, como toda política, ela serve para ordenar a nossa relação com os vários autores e autorandos. E a gente está sujeito aí a estar fazendo melhoramentos, tá ok? Uma coisa séria também, Cláudio, eu só queria acrescentar um negócio aí, dar um parênteses nessa história. É o seguinte: observa bem o que está escrito aí, como está bem feito esse trabalho. Isso aí é o esforço de muitos anos e de muita gente que vem trabalhando para dar Editares atual que vocês estão trabalhando. Muita gente que já trabalhou nisso, já há quanto tempo conosco? São vários anos. É o somatório de toda essa experiência. E outra coisa, esse processo administrativo que está sendo falado aí, não é toda editora que tem esse nível. Nível técnico que eu estou falando. Está muito bem feito isso aí. São 2 páginas, 4 colunas, mas vale a pena vocês lerem. Agora, como vocês estão fazendo o livro, tudo que está aí é para ajudar o
autor. Olha bem como é que é. Isso vai ajudar todo mundo que está escrevendo aí. Vale a pena. Mas acaba de falar aí tudo que vocês têm para dizer, vale a pena. A gente só queria avisar que, em nome da Unescom, que nós estamos trabalhando junto com a Editares nesse processo aí de orientação, acolhimento de livros, mas que a Unescom continua com as suas atividades normais. Inclusive, a gente vai reabrir a dinâmica da escrita na sexta-feira, tá? Para quem tiver interesse, das 15 às 17. Então, existe essa parceria com a Editares, em função do número de livros que estão chegando, é muito alto, tem muita gente precisando aí que a gente revise os livros, oriente, então houve essa parceria, mas a Unescom continua com as suas atividades normais, como vinha sendo feito até então. Complementando, a política editorial da Editar estará disponível no site da Unicim para acesso do pessoal de fora. A gente, o teletertuliano que está nos ouvindo, pode acessar www.unicim.org. A gente vai estar disponibilizando a política editorial no site da Unicim, porque em breve a gente vai estar inaugurando o site da Editares. Nesse evento que a gente vai fazer mais amplo, a gente vai debater com vocês a política e também inaugurar aí o site da Editares. Ok? Obrigado. Pontuações de hoje: 110 assinaturas de presença, 12 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 38 votos presenciais e 17 votos online. Hoje teremos os recados da Juliana, curso Currículo do Investidor Online, Leonardo e a Viviane, Semana da Saúde, da OIC, a Patrícia, PCP2 de Foz do Iguaçu, Weber, PCP3 em Uberaba, a Rosa Nader, curso, o programa Verbetografia. Antes, com vocês, o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer o apoio dos Amigos da Enciclopédia nessa última nossa campanha que finalizou no domingo passado. Tá? Nós tivemos 73 renovações. Lembrando que no ano passado nós tivemos 140 inscrições em 2 meses, e isso fez com que nesse ano a gente tivesse uma grande saída, né, um grande número de inscrições que expiraram. E a gente conseguiu então ter um bom índice de renovações. Agora, para esse segundo semestre, nós tivemos uma longa conversa com o Grupo CAEC, e a gente vai, então, disponibilizar alguns prêmios em períodos fixos do ano. Tá? Então, por exemplo, um laptop a gente quer sortear, estamos discutindo em 3 ou a cada 4 meses, mas de modo que ainda nesse segundo semestre nós vamos lançar uma campanha aqui meio relâmpago de sorteio de um laptop. E a nossa intenção com isso é justamente motivar as pessoas, motivar os Amigos da Enciclopédia a manterem as suas renovações. Lembrando que o programa Amigos é o programa responsável pela manutenção dessas 3 principais estruturas de elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, que é o Holociclo, a Holoteca e aqui o Tertuliário. Nós, no ano passado, em 2009, lançamos a Empresa Amiga da Enciclopédia. Então, essa empresa amiga, ela é uma patrocinadora exclusiva aqui do Tertuliário. Então, as pessoas, os empresários que tiverem afinidade com a Conscienciologia, afinidade aqui com a enciclopédia da Conscienciologia, podem fazer contato com a gente através do telefone do CAEC, 3525-2652, manifestar o seu interesse, deixar o seu telefone, que nós vamos procurar fazer contato para, então, estudar a possibilidade aí, da empresa se tornar uma patrocinadora oficial aqui do Tertuliário, contribuindo, né, com a manutenção de todo esse trabalho que está sendo feito aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. Tá ok? Muito obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria divulgar para vocês o curso Currículo do Investidor, que vai acontecer online. Então, principalmente para quem está aqui, para quem está fora de Foz do Iguaçu, né, que tem dificuldade de vir aqui, não tem desculpa. Agora você pode assistir o curso da sua cidade. E o curso começa agora dia 14 de agosto e vai até o dia 11 de dezembro, que vai acontecer aos sábados, das 9h30 às 11h30. Mas quem tiver alguma dificuldade nesse horário, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos, que eles poderão assistir depois.
Então, serão um total de 17 aulas, com a carga horária de 34 horas, né, com 22 temas, como o Nonato falou, que esses temas foram criados visando suprir as lacunas de educação formal. E, para quem quiser conferir, terá agora uma palestra às 15 horas com o professor Márcio Aoki e a Viviane Fernandes, que eles vão estar falando aí sobre o curso. É só acessar o site, né, quem quiser ver. E para entrar em contato, é só mandar e-mail para cursos@sinvexes.org. Obrigada. Pessoal, queremos reforçar o convite para a Semana da Saúde que nós vamos fazer em Portugal. Vai ser entre 15 a 27 de outubro. Nós vamos ter lá o Mater Pensene do evento, que é assistência universalista. Nós estamos indo para a Europa, lá em Portugal, no campus da IAC. Tem uma série de novidades no campo da IAC para a gente conhecer lá. E a IAC vai estar fazendo o evento científico mais importante da consciencioterapia, que é a Jornada de Saúde da Consciência, a 6ª jornada. Além disso, nós vamos ter a entrega do 2º Prêmio Global IAC para contribuição científica, o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Vai ter a confraternização, que é a comemoração dos 10 anos da IAC. Então, acho que é bem importante, né, toda essa história internacional, nós vamos estar lá também comemorando. E tem 2 cursos de campo, que é a Imersão Progestoterápica e o Praxis Multidimensional. É importante que nesses dias nós estamos fazendo esforço para as inscrições, tem muita gente interessada, mas nem sempre está concretizando as inscrições, e é importante que a gente está à disposição esses dias para qualquer dúvida também. Pessoal, só para frisar que dia 15 de agosto, domingo que vem, vira o primeiro preço da tabela. Então, quem está em dúvida, quer saber mais informação, pode me procurar ou ligar na OIC o dia todo, de manhã, à tarde, à noite, sempre tem alguém lá fornecendo informação, ou no site da OIC, que é o www.oic.org.br. E também lembrar que a gente tem a agência oficial, que é a Frontour, ali do shopping, aqui de Foz do Iguaçu, mas também é possível você comprar diretamente a passagem. A gente tem conseguido passagens pelo site da TAM por torno de R$1.000, ida e volta, descendo ali na Alemanha, né? Daí da Alemanha você tem que comprar uma outra passagem para Lisboa, mas é um preço interessante, acessível, vocês podem ou pedir ajuda para a gente, ou até mesmo buscar a Idiana lá na Frontour, no shopping aqui da cidade. Obrigada. Boa tarde, eu estou aqui para falar do ECP2. Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, nós teremos 3 campos de ECP2 acontecendo simultaneamente. São ECP2 na cidade do Rio de Janeiro, com o Epicom Pedro Fernandes, em Caxias do Sul, com Frederico Ganem, e aqui em Foz do Iguaçu, com Alexander Steiner. Essa é uma condição ímpar. Por uma questão de logística, é muito difícil de acontecerem 3 campos de ECP2 simultâneos. Mais especificamente sobre o ECP2 de Foz do Iguaçu, nós estamos com um preço promocional até o dia 24 deste mês, está 610 à vista. Ele vai ser inteiramente no Hotel Rafaim da BR-277. É uma grande oportunidade de ampliar, de extrapolar as fronteiras da assistência extrafísica. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria fazer um convite para os tertulianos e teletertulianos participarem do 6º ECP3, é o curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3. O ECP3 é um curso sem pré-requisitos, é aberto, então a gente gostaria inclusive de estender o convite aos familiares e amigos de vocês, tá certo? O ECP3 vai ser realizado na cidade de Uberaba, nos dias 3, 4 e 5 de setembro. O EPICOM é o professor Mário Oliveira. E a gente gostaria também de pedir àqueles que estão interessados para que agilizem as suas inscrições, porque nós já passamos de 100 inscrições. Então a gente já está percebendo um movimento de aceleramento, de aceleração nas inscrições, e quem tiver aí na dúvida e já, enfim, puder acelerar também a decisão, acho que vai poder garantir a sua vaga, tá bom? Qualquer informação, esclarecimento, pode entrar em contato no e-mail scp3@iipc.org.br. Obrigado. Boa tarde. Eu venho aqui convidar todos interessados a escrever um verbete para depois ser encaminhado para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, na segunda-feira, amanhã, às 7 horas da noite,
a gente vai dar início ao segundo programa Verbetografia. Então, são aulas, né, ou são encontros de duração de 3 horas, de 7 horas da noite até as 10 horas da noite. Especificamente, a gente vai dar uma visão geral aí do verbete, da composição do verbete, e a partir, então, desse momento, a gente já vai começar a escrever esses verbetes. Então, eu convido a todos, é uma turma noturna, para possibilitar aqueles que trabalham durante o dia de frequentarem. A duração é de 4 meses, então vai começar amanhã, 9, vai até no dia 22 de novembro. Para as pessoas que estão aqui no CAEC, visitando aqui a Conscienciologia, que estiverem aqui amanhã, a gente convida como participante, ouvinte, para participar amanhã do primeiro encontro, amanhã. E, assim, para aqueles que querem mesmo fazer regularmente, os preços são assim, super tranquilos, porque são ao modo da dinâmica parapsíquica. Então, é bem acessível, e qualquer dificuldade também pode conversar com a gente. E as inscrições são feitas lá na recepção. Tá bom? Então, esperamos vocês. Obrigada. Dúbio pensenidade é o verbete eleito para amanhã, com 17 votos. A especialidade autopensenologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.